Olá pessoal, graças a Deus eu estou aqui mais uma vez e nesse vídeo eu vou ensinar a fazer aqui essa linda toalha. Eu amei esse gráfico, foi uma seguidora aqui do canal que me enviou o gráfico dessa toalha pelo Instagram e eu fiz essa toalha aqui com a linha Anne e usei 2 novelos de 500 metros e um novelo de 250 metros. Para fazer essa toalha. E ela ficou aqui com o tamanho ela ficou com o tamanho de 1,10 m. Aqui você pode fazer com a linha que você tiver. Agora, só que se fizer com a linha que seja mais grossa, ela vai ficar com um tamanho maior. E se fizer com uma linha mais fina, ela vai ficar com um tamanho menor. E se você fez com outro tipo de linha, que não é a linha Anne, deixa aqui nos comentários com a qual linha você fez e o tamanho que ficou, para que outras pessoas fiquem sabendo como o tamanho que vai ficar usando outra linha. E se você quiser também, você pode me enviar lá no Instagram a foto da sua toalha já pronta. O meu Instagram eu vou deixar aqui no cantinho. E se você gostou, dê um like. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva para estar ajudando. Ative o sininho para receber notificação de novos vídeos que eu enviar. E vamos começar a fazer. Eu vou usar aqui a linha Anne, 500 metros, algodão. E o número dessa cor é 1317. A Tex dessa linha, 295. E vou usar a agulha 1,75. Eu vou puxar a linha que fica dentro do novelo, a ponta da linha. Aqui eu vou começar fazendo aqui com a linha que fica dentro do novelo, a pontinha de linha. E eu vou iniciar aqui fazendo um nó. Uma, duas, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntinhas. E vou pegar aqui na primeira correntinha e fazer um ponto baixíssimo. 1, 2, 3. E aqui eu vou fazer ponto alto duplo, enrolando a linha na agulha 2 vezes. Essas 3 correntinhas eu conto como um ponto alto duplo. E vou completar aqui 28 pontos. Eu vou terminar aqui os 28 pontos altos e volto. Completei aqui 28 pontos altos, contando aqui com as correntinhas. E eu pego aqui na terceira correntinha e faço um ponto baixíssimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas.
Pulo aqui um ponto de base e pego no próximo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo um ponto de base e pego no próximo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo um ponto de base e pego no próximo. Eu vou fazer nessa carreira dessa forma. Aqui, aí, fiz os 4 pontos, as 4 correntinhas. E vou contar aqui, 1, 2, 3, na terceira correntinha faço ponto baixíssimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Aí venho aqui no próximo ponto de base e vou fazer aqui eu vou fazer um V, fazendo aqui ponto alto duplo. Aqui eu faço um ponto alto, 2 correntinhas e mais um ponto aqui no mesmo ponto de base. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Pego aqui nesse ponto de base e faço um ponto. 1, 2, 3, 4 correntinhas. E aqui eu vou fazer um V. Uma, duas, três, 4 correntinhas. Quatro correntinhas e aqui eu faço um V. E vou fazer dessa forma, um V, um ponto, um V e um ponto. Terminei aqui a terceira carreira, fiz aqui 4 correntinhas e vou pegar aqui na terceira correntinha. 1, 2, 3 correntinhas. Aqui eu vou fazer 2 pontos aqui no mesmo ponto de base. Uma, duas, três, 4 correntinhas. E aqui dentro do V eu vou fazer um V. Quatro correntinhas. E aqui nesse ponto eu vou fazer 5 pontos altos duplo.
4 correntinhas, 2 correntinhas, 4 correntinhas, aqui 5 pontos altos duplo, 4 correntinhas, 2 correntinhas, 4 correntinhas e aqui faço 5 pontos altos duplo. Eu vou terminar aqui essa carreira fazendo dessa forma. Terminei aqui a quarta carreira. Fiz aqui 4 correntinhas. E aqui eu vou fazer 2 pontos altos duplo, aqui onde eu tinha feito esses. Pego aqui na terceira correntinha e faço um ponto baixíssimo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. E aqui vou fazer 2 pontos altos aqui no primeiro ponto de base. E 3 pontos aqui no segundo ponto de base, no segundo e último. Aqui fiquei com 5, um aumento aqui nesse ponto e 2 aumentos aqui nesse último ponto. 1, 2, 3 correntinhas. E aqui no V faço um V. Três correntinhas. E aqui no primeiro ponto de base eu vou fazer 3 pontos altos duplo. Aqui no segundo ponto de base faço 2 pontos altos duplos juntos. Uma correntinha. E aqui nesse ponto do meio eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha. E aqui nesse ponto eu vou fazer 2 pontos altos juntos. E aqui no último eu vou fazer 3 pontos altos duplo. E fiquei aqui com 5 pontos aqui, um ponto aqui no meio e 5 pontos desse lado. 1, 2, 3 correntinhas. E aqui vou fazer um V. Três correntinhas. Aí aqui eu vou fazer do mesmo jeito. Nessa carreira aqui eu vou deixar essa parte aqui com 11 pontos altos. 3 aqui no primeiro. Dois pontos aqui no segundo ponto de base. Aqui eu faço uma correntinha. Aqui no terceiro ponto de base faço um ponto, uma correntinha. Aqui no quarto ponto de base faço 2 pontos. E aqui no último 3 pontos. Eu vou terminar aqui essa carreira fazendo dessa forma. Terminei aqui a carreira 5. Aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. E vou fazer um ponto em cada ponto de base.
Fiquei aqui com 5 pontos altos, um ponto em cada ponto de base, uma, duas, três correntinhas, e dentro do V eu vou fazer um V. Três correntinhas, e aqui eu vou fazer um ponto em cada ponto de base. Eu vou completar aqui 5 pontos. Uma, duas, três correntinhas. E aqui nesse ponto eu faço um ponto. Uma, duas, três correntinhas. E aqui eu vou fazer 5 pontos, um ponto em cada ponto de base. Uma, duas, três correntinhas, e dentro do V faço um V. Três correntinhas, e aqui eu vou fazer do mesmo jeito. Um ponto em cada ponto de base. E separando aqui com 3 correntinhas. 3 correntinhas e 2 correntinhas aqui dentro do V. Terminei aqui a 6ª carreira. Fiz aqui 3 correntinhas e vou pegar aqui na 4ª correntinha. Uma, duas, três, quatro, 5 correntinhas. E aqui no mesmo ponto de base, vou fazer mais 2 pontos altos duplo. Uma correntinha, e aqui vou fazer um ponto em cada ponto de base. Cinco pontos, uma, duas, três correntinhas, e aqui eu vou fazer um V dentro do V, 2 correntinhas aqui dentro do V, uma, duas, 3 correntinhas, e aqui eu vou fazer um ponto em cada ponto de base. Cinco pontos, uma correntinha, e aqui nesse ponto de base eu vou fazer 2 pontos altos duplo, uma correntinha, um ponto alto duplo, uma correntinha e mais 2 pontos altos. Uma correntinha, aí venho aqui e faço um ponto em cada ponto de base. Uma, duas, 3 correntinhas, aqui faço um V. Uma, duas, 3 correntinhas, e aqui eu vou fazer do mesmo jeito. Do mesmo jeito que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui nesse em todos.
5 pontos, uma correntinha, 2 pontos, uma correntinha, 1 ponto, uma correntinha, 2 pontos, uma correntinha, 5 pontos, 3 correntinhas. Terminei aqui a carreira 7. Uma correntinha. E aqui eu vou fazer 2 pontos. Uma, duas, três, 4. Aqui na quarta correntinha, faço um ponto baixíssimo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Aqui nesse primeiro ponto de base, eu vou fazer 2 pontos altos juntos. E aqui no segundo ponto de base, 2 pontos altos juntos. Fiquei aqui com 4. Uma correntinha. E aqui eu vou fazer 5 pontos altos duplos sem terminar. Fiquei aqui com 2 argolinhas. Aí vou pro próximo ponto. E aqui fiquei com 3 argolinhas. Quatro. 5. 6. E aqui encerro tudo de uma vez. 1, 2, 3, 4 correntinhas. E aqui vou fazer um ponto, 2 correntinhas e um ponto. Fiz aqui um V, 4 correntinhas. E aqui eu vou fazer 5 pontos altos duplos sem terminar. Fiquei aqui com 6 argolinhas, encerro tudo de uma vez, uma correntinha. E aqui no primeiro ponto de base, eu vou fazer 2 pontos altos juntos. Aqui no segundo ponto de base, 2 pontos altos juntos. E aqui fiquei com 4 pontos, uma correntinha. E aqui eu faço um ponto alto nesse ponto de base. Uma correntinha e aqui vou fazer 2 aumentos. Uma correntinha. E aqui vou fazer 5 pontos sem encerrar. E aqui fecho tudo de uma vez. 1, 2, 3, 4 correntinhas. E aqui eu vou fazer um V. Uma, 2, 3, 4 correntinhas. E aqui eu vou fazer 5 pontos sem terminar. E encerro tudo de uma vez. Aqui fecho tudo de uma vez. E eu vou terminar aqui essa carreira fazendo dessa forma. Quatro correntinhas. Uma correntinha. Uma correntinha. Uma correntinha e 4 correntinhas. Terminei aqui a carreira 8.
Fiz aqui 4 pontos. Uma correntinha. E vou pegar aqui na quarta correntinha e fazer um ponto baixíssimo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E aqui eu vou fazer 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto de base. Uma correntinha. E aqui no primeiro ponto de base faço um ponto alto. Aqui no segundo, um ponto alto. E aqui no terceiro, eu vou fazer 2 pontos altos juntos. Fiquei aqui com 5 pontos. Aqui nos 4 pontos, fiquei com 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. E aqui dentro do V eu vou fazer um ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Aí venho aqui nesses 4 pontos. Aqui no primeiro ponto eu faço um ponto. Aqui no segundo eu vou fazer 2 pontos juntos. Aqui no terceiro faço um ponto. E aqui no quarto ponto de base faço um ponto. Fiquei aqui com 5 pontos. Uma correntinha. E aqui nesse ponto de base eu vou fazer 2 pontos. Uma correntinha. E aqui no mesmo ponto de base faço mais um ponto. Uma correntinha. E aqui no mesmo ponto de base vou fazer mais 2 pontos. E fiquei aqui com 5 pontos, separando aqui com uma correntinha. E aqui nesses 4 pontos de base, vou fazer 5 pontos. 1, 2, 3. Aqui no terceiro, faço um aumento. Aí, 4. 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. E aqui faço um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Aí, aqui vou fazer novamente 5 pontos. Do mesmo jeito que eu fiz desse lado aqui. 5 pontos, uma correntinha, 2 pontos, uma correntinha, 1 ponto, uma correntinha, 2 pontos, uma correntinha, 5 pontos, 6 correntinhas, 1 ponto e 6 correntinhas. Terminei aqui a carreira 9. Fiz aqui uma correntinha e venho aqui, ó, onde eu fiz esses pontos. E faço aqui mais 2 pontos. Uma correntinha. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Aqui fica uma correntinha aqui de separação. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E aqui nesses 2 pontos, eu vou fazer 2 aumentos. Aqui eu faço 2 pontos juntos. E aqui no próximo, faço 2 pontos juntos. Fiquei aqui com 4. Uma correntinha. E aqui eu vou fazer um ponto em cada ponto de base. Fiquei aqui com 5 pontos.
Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. E vou fazer um ponto aqui nesse ponto de base. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. E aqui vou fazer 5 pontos, um ponto em cada ponto de base. Uma correntinha. E aqui nesses dois primeiros pontos, eu vou fazer aqui 2 aumentos. 2 pontos em cada ponto de base. Quatro pontos, uma correntinha. E aqui faço um ponto, pegando aqui nesse ponto do meio, uma correntinha. E aqui nesses dois pontos eu vou fazer 2 aumentos. 2 pontos em cada ponto de base. Uma correntinha. E aqui eu vou fazer 5 pontos, um ponto em cada ponto de base. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Um ponto aqui nesse ponto de base. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E aqui eu vou fazer um ponto em cada ponto de base. Eu vou terminar aqui essa carreira fazendo dessa forma. Terminei aqui a carreira 10. Aqui eu faço uma correntinha. Pego aqui na quarta correntinha e faço um ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, 5 correntinhas. E aqui no mesmo ponto de base eu vou fazer mais 2 pontos altos. Uma correntinha. E aqui vou fazer um ponto em cada ponto de base. Aqui nesse terceiro ponto de base, eu vou fazer um aumento. E um ponto aqui no último ponto de base. Fiquei aqui com 5 pontos. Uma correntinha. E aqui eu vou fazer diminuição. Fazer 5 pontos sem terminar. Um ponto em cada ponto de base. Encerra aqui tudo de uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Aqui faço um ponto sobre ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. E aqui eu vou fazer diminuição. 5 pontos, um ponto em cada ponto de base, sem terminar. Encerro aqui tudo de uma vez.
uma correntinha. E aqui no primeiro ponto de base eu vou fazer um ponto alto. Aqui no segundo ponto de base eu vou fazer 2 pontos no mesmo ponto de base. E um ponto aqui no terceiro. E um ponto aqui no quarto ponto de base. E fiquei aqui com 5 pontos. Uma correntinha. Aqui eu vou fazer 2 pontos altos duplos. Uma correntinha. Um ponto. Uma correntinha. E mais 2 pontos aqui no mesmo ponto de base. Uma correntinha. E aqui eu vou fazer 5 pontos altos duplos. Aqui no terceiro eu faço 2 pontos juntos. E aqui no último faço um ponto. E fiquei aqui com 5 pontos. Uma correntinha. E aqui eu vou fazer a diminuição. Encerro aqui tudo de uma vez. Aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas e um ponto sobre ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. E aqui eu vou fazer a diminuição. E aqui eu encerro tudo de uma vez, uma correntinha. E vou terminar aqui essa carreira fazendo dessa forma. Do mesmo jeito que eu fiz aqui, eu vou fazer nesses. Aqui colocando 8 correntinhas. E uma correntinha aqui dentro de cada espaço aqui. Terminei aqui a carreira 11. Eu fiz aqui, ó, 2 pontos, aqui nesse ponto de base, uma correntinha, e pego aqui na quarta correntinha, faço um ponto baixíssimo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, e aqui nesses 2 primeiros pontos de base, eu vou fazer um aumento em cada ponto. Fiquei aqui com 4 pontos, uma correntinha, e aqui eu vou fazer 5 pontos, um ponto em cada ponto de base. Uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 correntinhas. Aqui eu vou fazer 2 pontos. Dois pontos,
uma correntinha, eu vou fazer mais um ponto, uma correntinha e mais 2 pontos. Fiquei aqui com 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. E aqui eu vou fazer um ponto em cada ponto de base. Cinco pontos, um ponto em cada ponto de base, uma correntinha, e aqui eu vou fazer 4 pontos, 2 pontos em cada ponto de base, uma correntinha, e faço um ponto aqui nesse ponto do meio, uma correntinha, e aqui eu vou fazer 2 pontos no primeiro ponto e 2 pontos aqui no segundo ponto. Uma correntinha, e aqui eu vou fazer um ponto em cada ponto de base. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 correntinhas. E eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui, nesse ponto aqui. E em todos aqui. Eu vou terminar aqui essa carreira e volto. Terminei aqui a carreira 12. Um, dois, três, 4, 5 correntinhas. E aqui no mesmo ponto de base, eu vou fazer 2 pontos. Aqui é um aumento e aqui vem só com um ponto. Aqui é aumento e nessa vem só com um ponto. Aqui é aumento e nessa veio com um ponto e nessa é com aumento. Uma correntinha. E aqui eu vou fazer aqui nessa parte aqui que são 4 pontos, eu vou fazer um aumento aqui no terceiro. E agora eu fico com 5 pontos nessa parte aqui, uma correntinha, e aqui eu vou fazer diminuição.
Aqui eu já fiz, ó, uma correntinha, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Aí aqui, quando é nessa parte de 2 pontos, na próxima carreira eu fico com 4 pontos, que é essa carreira aqui, que eu vou fazer 2 aumentos. Aqui fiquei com 4 pontos, uma correntinha, aqui eu fico só com 1 ponto, uma correntinha, e aqui eu vou fazer 4 pontos, 2 pontos em cada ponto de base. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Aí aqui eu vou fazer diminuição. Uma correntinha. E aqui que é 4 pontos, nessa carreira aqui eu vou fazer 5 pontos. Aqui no segundo ponto de base eu faço um aumento. Uma correntinha. Aqui é aumento. E aqui não é aumento, aí nessa carreira aqui eu faço aumento. Dois pontos, uma correntinha, 1 ponto, duas correntinhas, e aqui faço mais 2 pontos. Uma correntinha, e aqui eu vou fazer 5 pontos, nesses 4 pontos. Aqui no terceiro, eu faço 2 pontos juntos. Fiquei aqui com 5 pontos, uma correntinha, e aqui eu vou fazer diminuição. E aqui eu encerro tudo de uma vez. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. E aqui eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui nesse. E aqui fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui. Terminei aqui a carreira 13. Aqui nesses 2 pontos de base, eu vou ficar com 4, fazendo aqui 2 aumentos. Uma correntinha. E aqui eu vou fazer ponto sobre ponto.
uma correntinha. E aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Aqui eu vou fazer 5 pontos. Aqui no segundo ponto de base eu faço 2 pontos juntos. Uma correntinha. E aqui nesse ponto eu vou fazer aumento. 2 pontos, uma correntinha, um ponto, uma correntinha e mais 2 pontos. Uma correntinha, e aqui eu vou fazer um ponto em cada ponto de base. Aqui no terceiro eu faço um aumento. Cinco pontos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E aqui eu vou fazer um ponto em cada ponto de base. E aqui nesses 2 pontos de base, eu vou fazer 2 aumentos. Uma correntinha, faço um ponto aqui nesse ponto de base. Uma correntinha, e aqui vou fazer 2 aumentos. Uma correntinha, e aqui eu vou fazer um ponto em cada ponto de base. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. E aqui eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui. E vou terminar aqui essa carreira fazendo dessa forma. Terminei aqui a carreira 14. Cinco correntinhas. Dois pontos aqui no mesmo ponto de base. Uma correntinha. E aqui eu vou fazer 5 pontos. Aqui no terceiro ponto eu faço um aumento. Uma correntinha. E aqui eu vou fazer diminuição.
Aqui encerro tudo de uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 carreiras com 7 correntinhas. Aqui de separação. Aí, na próxima, eu já vou fazer diferente. Aqui eu já tenho 5 pontos. E vou fazer um ponto em cada ponto de base. Uma correntinha. E aqui eu vou fazer 4 pontos aqui nesses 2 pontos. Uma correntinha. E aqui eu vou fazer um ponto, uma correntinha. E aqui eu vou fazer 4 pontos. Uma correntinha. E aqui eu vou fazer 5 pontos, um ponto em cada ponto de base. Uma, duas, três, 4, 5, 6, 7 correntinhas. E aqui nessa parte eu vou fazer diminuição. Encerro tudo de uma vez, uma correntinha. E aqui eu vou fazer... Aqui eu tenho 4 pontos. Aqui eu vou fazer 5 pontos. Uma correntinha. E aqui eu vou fazer 5 pontos nesse ponto de base. 2 pontos, uma correntinha, um ponto, uma correntinha e mais 2 pontos. Uma correntinha. E aqui eu vou fazer 5 pontos. Aqui no terceiro eu faço um aumento. Uma correntinha. Encerro aqui tudo de uma vez. 7 correntinhas e vou terminar aqui essa carreira. Terminei aqui a carreira 15. Cinco correntinhas. E aqui nesses 2 pontos, eu vou fazer 4 pontos altos.
uma correntinha. E aqui eu vou fazer um ponto em cada ponto de base. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 correntinhas. Aqui eu vou fazer diminuição. Encerrar aqui tudo de uma vez, uma correntinha. E aqui eu vou fazer 5 pontos. Uma correntinha. E aqui eu vou fazer aumento. Dois pontos, uma correntinha. Um ponto e uma correntinha. E aqui mais 2 pontos. Uma correntinha. Aqui eu faço um aumento. Uma correntinha. E aqui eu vou fazer uma diminuição. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 correntinhas. E eu vou terminar aqui essa carreira. Aqui eu vou fazer ponto sobre ponto. Uma correntinha. Aqui eu vou fazer 4 pontos. Uma correntinha. Aqui eu vou fazer um ponto sobre ponto. E aqui nesses 2 pontos eu vou fazer 4 pontos. Uma correntinha. E aqui eu vou fazer 5 pontos, um ponto em cada ponto de base. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 correntinhas. Aqui eu já comecei a fazer diminuição.